Continuamos hoje com a nossa leitura de Cinder. Passamos aqui agora da metade do livro. Estamos exatamente na metade do folhetinho da metade. Vocês entenderam, mas? E vamos hoje começar a leitura do nosso capítulo 20. Nós tivemos uma grande, baita, big, master, super, ultra, mega power revelação nos capítulos anteriores, no capítulo 19. E assim, a gente descobriu que a Cinder, coitada, além de ser ciborgue, ela também é uma lunar. Ou seja, ela é descendente desse povo aí que veio da Lua, que era da Terra, foi morar na Lua virou outra coisa e tá fugindo pra cá. Então, o Dr. Erland acha que a Cinder é imune à letumose por causa que ela é lunar e porque a letumose é meio que uma doença dos lunares, só que a maioria dos lunares não tem sintomas pela letumose, mas os humanos não têm defesa para isso e por isso eles adoecem. E na teoria dele, a letumose foi trazida de Luna para a Terra com os lunares que fugiram de lá, da Lua. E a Cinder é imune por ela ser lunar. Então a coitada, além de ser ciborgue, ainda é lunar. E ela não tá lidando bem com isso. Além de tudo, a gente descobriu que a rainha Levana tá vindo pra Luna para poder negociar os acordos de paz em pleno momento de caos que tá acontecendo na comunidade das Nações Orientais. Beleza, Vitor. Eu estou comentando aqui, daqui a pouquinho a gente começa a ler, mas é tranquilo. Além disso, a rainha Levana está vindo para a Terra e, naturalmente, a Cinder não vai estar meio que ameaçada com a chegada da rainha Levana, porque além dela ser ciborgue, lunar, ela ainda é uma lunar cascuda, ou seja, ela é uma lunar que não tem o dom lunar, que não tem o glamour lunar. Então, ela não consegue usar o glamour nela mesma e nas outras pessoas, mas ela também não é afetada pelo glamour dos outros lunares. E isso pira a rainha Levana de ter gente que é tipo o povo dela, mas que ela não consegue manipular como seus subordinados. Porque é meio que ser cascudo, é meio que ser imune ao glamour lunar também. Então, eu comentei ontem que a live estava terminando muito rápido. A gente chegou no limite de tempo. Mas o que eu comentei foi... a Cinder, nesse momento, a gente comentou, né? Que ela, nossa, ela vai tocar fogo no parquinho. Na verdade, a Cinder foi o parquinho em que o fogo foi tocado. Tocaram fogo na Cinder e a coisa tá tensa pro lado dela. Então, hoje a gente continua a nossa leitura do nosso mega agitado momento de Cinder, de Marissa Meyer. Vamos começar lendo então, gente. Hoje, o capítulo 20. E eu vou dizer para vocês, o capítulo 20 é o último capítulo da parte 2. Hoje ainda a gente entra na parte 3 do livro e eu acho que a parte 3 é a última parte. O livro tem 3 partes. 1, 2 e 3. Eu acho que é isso mesmo. Então, a gente está entrando na reta final do nosso livro. Vamos terminar hoje a parte 2 e começar a parte 3. Então, capítulo 20. A espaçonave lunar não era muito diferente das naves terráqueas, exceto pelo fato de que brilhava como se tivesse diamantes incrustados, e uma série de runas douradas circulava seu arco em uma linha ininterrupta. A nave estava clara demais sob o sol da tarde, e Kai teve que semicerrar os olhos para olhar. Ele não sabia se as runas eram mágicas ou se a intenção deles era que parecessem assim. Não sabia se a nave era feita de um material decorativo e brilhante ou se apenas a haviam pintado dessa forma. Ele só sabia
que doía olhar para ela. A nave era maior do que o transporte pessoal em que a taumaturga-chefe da rainha, Síbil, viera à Terra, e ainda assim relativamente pequena para toda a importância que trazia consigo. Menor do que a maioria das naves de passageiros e menor do que qualquer transporte de carga que Kai já vira. Era uma nave particular, feita apenas para a rainha lunar e seu séquito. Quem é a rainha Levana? Não entendi a pergunta. A rainha Levana é Quem é Levana, na verdade, né? Levana é a rainha de Luna, a governante de Luna. A doidona lá que manipula todo mundo, que é má, que todo mundo tem medo dela, que tá vindo pra Terra no momento que é extremamente inapropriado, mas que ela não tá nem aí. É a vontade dela e seja feita a vontade da rainha. Essa é Levana. A gente vai conhecer Levana neste capítulo. Então vamos continuar lendo. A nave pousou sem nenhum solavanco. Vapor se levantou do concreto em ondas borbulhantes. A fina seda da camisa de Kai colou-se em suas costas e um fio de suor começou a escorrer pelo seu pescoço. À noite, o comitê de boas-vindas estaria protegido pelas paredes de pedra, mas agora estava sob o ataque do sol de agosto. Eles aguardaram. Thorin, ao lado de Kai, não se inquietou. Seu rosto estava impassível, expectante. Sua tranquilidade só serviu para inquietar Kai mais ainda. Do outro lado de Kai, Sibilmira estava vestida com seu casaco branco oficial, com runas bordadas, similares àquelas que se encontravam na nave. O material parecia leve, ainda que a cobrisse do alto do pescoço até as juntas de cada mão, e as caudas alargadas ficassem penduradas para trás dos joelhos. Ela devia estar morrendo de calor, mas parecia completamente serena. Poucos passos atrás dela estava o guarda-louro, com as mãos unidas atrás das costas. 2 guardas reais de Kai postavam-se de cada lado da plataforma. Isso era tudo. Levana insistira para que ninguém mais a recebesse na plataforma. Kai enterrou as unhas nas palmas das mãos em uma tentativa de manter o desdém longe do rosto e esperou pacientemente enquanto o calor grudava sua franja à testa. Finalmente, quando a rainha pareceu ter se cansado de fazê-lo sofrer, a rampa da nave desceu, revelando escadas prateadas. 2 homens desembarcaram primeiro, ambos altos e musculosos. Um era pálido, com cabelo cor de laranja selvagemente desgrenhado, e vestia a mesma armadura de guerra e armamentos da guarda de Síbil. O outro era escuro como o céu da noite, sem nenhum fio de cabelo sequer, e usava um casaco como o de Síbil, com mangas boca de sino e bordadas. O dele, no entanto, era vermelho, anunciando que estava abaixo de Síbil, um taumaturgo suplente. Kai ficou feliz em saber o suficiente sobre a corte lunar para reconhecer isso, pelo menos. Ele observou enquanto os 2 homens mapeavam a plataforma, as paredes em volta e o grupo reunido com expressões estoicas antes de se postarem cada um de um lado da rampa. Síbil esgueirou-se para a frente e Kai tragou o ar sufocante. A rainha Levana apareceu no topo da escada. Ainda usava um véu muito longo e muito claro sob o sol implacável. Seu vestido branco roçava os quadris enquanto ela descia os degraus e aceitava a mão de Síbil. Síbil se curvou sobre um joelho e tocou as articulações do pé da rainha com a testa. Nossa separação foi insuportável. Estou feliz em mais uma vez poder servi-la, minha rainha. Em seguida, ela ficou de pé, com um único movimento singelo, ergueu o véu de Levana, ajustando-o para trás. O ar quente entrou na garganta de Kai, sufocando-o. A rainha parou somente o tempo necessário
para parecer que estava deixando seus olhos se acostumarem à claridade da luz do sol na terra. Mas Kai suspeitava que, na verdade, ela queria que ele a visse. Era de fato linda, como se alguém tivesse medido com precisão científica a perfeição e usado as informações para moldar um único exemplo ideal da espécie. Seu rosto tinha uma leve forma de coração, com maçãs altas e pouco coradas. Cabelos castanhos avermelhados caíam em cachos sedosos até a cintura, e sua pele imaculada de mármore cintilava como madrepérola ao sol brilhante. Seus lábios eram extremamente vermelhos, o que dava a impressão de que a rainha tinha bebido uma caneca de sangue. Um arrepio sacudiu Kai de dentro para fora. Ela era sobrenatural. Kai arriscou um olhar para Thorin e viu que ele sustentava o olhar de Levana sem nenhuma emoção aparente. Ver a determinação de seu conselheiro fez com que a mesma perseverança percorresse Kai. Lembrando-se de que era apenas uma ilusão, forçou-se a olhar para a rainha de novo. Os olhos de ônix dela brilharam ao pousarem sobre ele. Vossa Majestade, disse Kai, levando o pulso ao coração. É uma grande honra recebê-la em meu país e em meu planeta. Os lábios dela se torceram, uma doçura iluminou seu rosto, inocente como o de uma criança. Isso o inquietou. Ela não fez nenhuma reverência, nem sequer assentiu. Em vez disso, ergueu a mão. Kai hesitou, encarando a pele pálida, translúcida, perguntando-se se apenas tocá-la era o bastante para destruir a mente de um homem. Recompondo-se, pegou a mão dela e deu um rápido beijo em seus dedos. Nada aconteceu. Vossa Alteza, disse ela em uma voz ritmada que reverberou pela espinha de Kai. É uma grande honra ser tão bem recebida. Quero novamente oferecer minhas sinceras condolências pela perda de seu pai, o grande imperador Rikan. Kai sabia que ela não sentia de forma alguma a morte de seu pai, mas nem a expressão nem o tom de voz o demonstravam. Obrigado, respondeu ele. Espero que tudo corra de acordo com suas expectativas durante a visita. Síbio deu um passo à frente, os olhos respeitosamente... Estou ansiosa pela famosa hospitalidade da comunidade oriental. Síbio deu um passo à frente, os olhos respeitosamente evitando a rainha Levana. Eu inspecionei pessoalmente suas instalações, minha rainha. Elas são inferiores às nossas acomodações em Luna, mas acho que serão adequadas. Levana não tomou conhecimento de sua taumaturga, mas seu olhar se suavizou, e o mundo mudou. Kai sentiu que o chão se abria embaixo dele, que o ar havia sido tragado da atmosfera terrestre, que o sol se apagara, fazendo com que a rainha etérea fosse a única fonte de luz na galáxia. Lágrimas brotaram do fundo de seus olhos. Ele a amava, precisava dela, faria qualquer coisa para agradá-la. Enterrou as unhas nas palmas das mãos, o mais fundo que conseguiu, quase gritando de dor, mas funcionou. O controle da rainha se desfez, ficando apenas a bela mulher, não a adoração desesperada por ela. Kai sabia que ela estava consciente do efeito que tinha sobre ele, enquanto o príncipe lutava para acalmar a respiração irregular, e ainda que ele quisesse detectar arrogância em seus olhos negros, não viu nada. Nada mesmo. Se você vier comigo, disse ele, a voz levemente rouca, lhe mostrarei seus aposentos. Isso não será necessário, disse Síbio. Estou bem familiarizada com a ala de hóspedes e posso levar Sua Majestade eu mesma. Gostaríamos de um momento para conversarmos a sós. É claro, respondeu Kai, esperando que seu alívio não ficasse muito evidente. Síbio liderou o caminho, o taumaturgo suplente e os dois guardas marchando atrás. Ignoraram a presença de Kai e Thorin ao passarem, mas Kai não duvidava que eles golpeariam seu pescoço em um segundo, caso ele fizesse qualquer movimento suspeito. Ele deixou escapar uma respiração trêmula quando se fora.
Você a sentiu? Perguntou em um tom que era pouco mais que um sussurro. É claro, disse Torinho. Seus olhos estavam voltados para a nave, mas ele podia estar olhando para Marte, pelo foco de seu olhar. Você resistiu bem a ela, Vossa Alteza. Sei que não foi fácil. Kai passou as mãos pelos cabelos procurando uma brisa, qualquer brisa, mas não havia. Não foi tão difícil. Foi apenas por um momento. Os olhos de Torinho encontraram os dele. Foi uma das poucas vezes em que Kai vira sincera simpatia naquele olhar. Ficará mais difícil. Final do capítulo 20. E assim nós somos introduzidos a tão docilmente cruel Rainha Levana. Ela tem simplesmente um complexo, uma necessidade de ser adorada, de ser amada, que chega a ser um tanto quanto doentio. E sobre a Rainha Levana tem um fato interessante a respeito das histórias dos livros, antes da gente continuar, vai ser breve. A Rainha Levana, ela é uma peça tão fundamental nessa história que, pasmem, ela tem um livro só dela. Entre o terceiro e o último livro, que é o quarto, entre Cress e Winter, foi lançado um livro que chama, no original, Fairest, que conta a história da Rainha Levana. E, gente, é simplesmente chocante e viciante aquele livro. É uma coisa muito interessante mesmo. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Rocco, se eu não me engano. Eu acho que foi lançado até com o nome dela. O nome do livro é Levana, na verdade. E o título Fairest, em inglês, faz referência à Rainha Má, madrasta da Branca de Neve. Quando ela fala, espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? E ela tem esse complexo de beleza. E no livro explica o porquê disso. Em inglês seria Mirror, Mirror on the Wall, Who's the Fairest of them all? E aí, por isso, o título é Fairest, em inglês. E assim, é um livro muito bacana. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer. Ou não é muito legal, porque você acaba levando alguns spoilers, mais pro finalzinho do livro, do que acontece no terceiro livro e meio que no último livro. Mas, é muito interessante. As coisas que a Rainha Levana faz, as coisas que ela passou e as coisas que ela faz são extremamente questionáveis. E a Marissa Meyer arrasou escrevendo esse livro. Fairest, ou no caso Levana, é um livro muito bacana. E assim, terminado o capítulo 20, conhecendo a nossa, digamos, vilã, a gente vai aqui para a terceira parte de Cinder, o livro 3. E novamente ele tem uma aberturinha com a frase. Diz assim: Livro 3. Você quer ir ao baile toda suja de coberta de poeira? Isso só nos envergonharia. E nós chegamos ao capítulo 21. Capítulo 21. Cinder desmoronou em sua mesa de trabalho, aliviada por finalmente ter saído daquele apartamento sufocante. Não apenas o sistema de ar estava quebrado de novo e o serviço de manutenção não parecia, mas a estranheza entre ela e Adri beirava o insuportável. Vinham se alfinetando desde que ela chegara em casa do laboratório 2 dias antes. Adri tentara lembrar a Cinder sua superioridade, ordenando-lhe que desfragmentasse o computador central de todo o apartamento e atualizasse o software que elas nem sequer usavam mais. Ao mesmo tempo, espreitava como se quase já estivesse envergonhada do que fizera a Cinder. Mas Cinder provavelmente estava imaginando essa última parte. Pelo menos, Peu saíra durante o dia todo e só aparecera quando Cinder e Aiko estavam de saída para trabalhar no carro. Outro longo dia, outra noite de trabalho. O carro precisava de mais reparos do que ela imaginara. Todo o sistema de escapamento necessitava ser trocado, o que significava que ela mesma teria que produzir várias partes, e o que lhe traria muitas dores de cabeça.
Cinder tinha o pressentimento de que não conseguiria descansar se quisesse que ele estivesse em condições de circular até a noite do baile. Ela suspirou. O baile. Não se arrependia de ter recusado o convite do príncipe, porque sabia como isso poderia acabar mal. Um número enorme de coisas poderia dar errado. Desde tropeçar na escada e mostrar ao príncipe uma sensual coxa de metal, até encontrar Pearl, Adrien ou alguém do mercado. As pessoas comentariam. Os canais de fofoca com certeza vasculhariam seu passado. E em muito pouco tempo, o mundo todo saberia que o príncipe tinha levado um ciborgue para o seu baile de coroação. Ele ficaria envergonhado. Ela ficaria envergonhada. Mas o fato de ela se perguntar se estava agindo bem não facilitava as coisas. E se o príncipe Kai não se importasse? E se o mundo fosse diferente e ninguém se importasse com o fato de ela ser ciborgue e, além disso, de ela ser lunar? Quem dera. Ao ver o netscreen quebrado sobre o tapete, ela se levantou da cadeira e se ajoelhou diante dele. A tela negra era reflexiva o suficiente para que ela pudesse ver o contorno de seu rosto e corpo, a pele bronzeada dos braços contrastando com o metal escuro em sua mão. A negação seguiria seu curso até não ter mais para onde ir. Ela era lunar. Mas não temia a superfície espelhada, não temia seu próprio reflexo. Não conseguia entender o que Levana e os conterrâneos delas estavam tão perturbados. Não conseguia entender o que Levana e os conterrâneos delas achavam tão perturbador naquilo. Suas partes mecânicas eram a única coisa perturbadora no reflexo de Cinder, e isso fora feito a ela na Terra. Lunar e ciborgue. E fugitiva. Adrien sabia? Não. Adrien jamais abrigaria uma lunar. Se soubesse, teria denunciado Cinder ela mesma, provavelmente esperando o pagamento. O marido de Adrien sabia? Essa era uma pergunta cuja resposta talvez Cinder nunca soubesse. De qualquer forma, estava confiante de que, enquanto o Dr. Erland não dissesse nada, seu segredo estaria a salvo. Ela apenas precisava seguir adiante como se nada estivesse acontecendo. De várias maneiras, nada acontecera. Ela era tão excluída quanto antes. Um brilho branco chamou sua atenção na superfície da tela. O androide de Kai, com o sensor sem vida, olhando para ela de seu lugar na mesa. O corpo em forma de pera era a coisa mais clara da sala e provavelmente a mais limpa. Fez com que se recordasse dos medidroides estéreis nos laboratórios das quarentenas, mas aquela máquina não tinha bisturis nem seringas escondidos em seu torso. Trabalho. Mecânica. Ela precisava daquela distração. Voltando para a mesa, ela mudou sua interface de áudio para alguma música de fundo tranquila, tirou as botas, segurou os lados do androide e o rolou na sua direção. Após um rápido exame no revestimento externo, ela virou o androide, deitando-o de forma que ele se equilibrasse sobre as rodas. Cinder abriu o painel traseiro e inspecionou os fios ao longo da moldura cilíndrica. Não era um androide complicado. O interior, na maior parte, era oco, uma concha para abrigar o mínimo de discos rígidos, fios e chips. Androides tutores requeriam um pouco mais do que uma unidade central de processamento. Cinder suspeitou de que o androide teria que ser apagado e reprogramado, mas tinha a sensação de que essa não era uma opção viável. Apesar da indiferença de Kai, estava claro que o androide sabia de algo importante. E depois da conversa deles no saguão da ala de pesquisas, ela teve um pressentimento inquietante de que tinha algo a ver com os lunares. Estratégias de guerra? Comunicação confidencial? Evidência para chantagem? Fosse lá o que fosse, Kai com certeza achava que poderia ajudar e confiara em Cinder para salvar o conteúdo. Sem pressão nem nada, murmurou ela, segurando uma lanterna entre os dentes
para que pudesse ver a parte de dentro do androide. Pegou um alicate e esticou os fios de um lado para o outro do crânio. Sua configuração era similar à de Aiko, então Cinder sentiu familiaridade com as partes dela e sabia exatamente onde encontrar todas as conexões importantes. Ela checou se as ligações entre os fios estavam funcionando, se a bateria segurava a carga, se nenhuma peça importante estava faltando. E tudo pareceu bem. Limpou o transmissor de som e ajustou a ventilação interna, mas Nance, o androide, continuou uma estátua sem vida em plástico e alumínio. Toda arrumada, sem nenhum lugar para ir, disse Aiko da porta. Cinder deixou cair a lanterna com uma risada e olhou para baixo para sua calça gargou suja de graxa. Aham, certo. Tudo o que preciso é de uma tiara. Eu estava falando de mim. Ela girou a cadeira. Aiko colocara um colar de pérolas em volta da cabeça bulbosa e passara batom cor de cereja embaixo do sensor em uma péssima imitação de lábios. Cinder riu. Uau! Essa cor fica ótima em você. Você acha? Aiko rolou para dentro da garagem e parou diante da mesa de Cinder, tentando ver seu reflexo no touchscreen. Eu estava imaginando que poderia ir ao baile e dançar com um príncipe. Cinder esfregou a mandíbula e distraidamente batucou na mesa com a outra mão. Engraçado. Eu me peguei imaginando exatamente a mesma coisa nos últimos dias. Eu sabia que você tinha gostado dele. Você finge ser imune aos encantos, mas pude ver o jeito que você olhou para ele no mercado. Aiko esfregou o batom, espalhando-o pelo queixo branco. Aham. Bem, todos temos nossas fraquezas. Eu sei, disse Aiko. A minha são sapatos. Cinder jogou a ferramenta na mesa. Algo como culpa começava a crescer dentro dela quando Aiko estava por perto. Ela sabia que deveria contar-lhe sobre ser lunar, pois Aiko, mais do que qualquer um, entenderia como era ser diferente e indesejada. Mas, de alguma forma, não conseguia dizer aquilo em voz alta. Aliás, Aiko, acontece que sou lunar. Você não se importa, não é? O que você está fazendo aqui embaixo? Perguntou ela em vez disso. Só vendo se você precisava de alguma ajuda. Eu deveria estar tirando poeira dos ventiladores, mas Adria estava no banho. E? Eu ouvi ela chorando. Cinder piscou confusa. Ah. Aquilo fez com que eu me sentisse inútil. Entendo. Aiko não era um androide servo normal, mas tinha uma característica proeminente. Sentir-se inútil era a pior emoção que poderia experimentar. Bem, claro, você pode ajudar, disse Cinder, esfregando as mãos. Só não deixe que ela pegue você usando essas pérolas. Aiko ergueu o colar de contas com as suas pinças e Cinder notou que ela usava a fita que Peony lhe dera. Ela recuou como se tivesse levado uma ferroada. Que tal um pouco de luz? O sensor azul se iluminou, irradiando um foco de luz no interior de Nance. Cinder apertou os lábios. Você acha que ele poderia ter um vírus? Talvez a programação dele estivesse sobrecarregada com a sensualidade excepcional do príncipe Kai. Cinder se encolheu. Será que poderíamos, por favor, não falar do príncipe? Não acho que isso será possível. Você está trabalhando no androide dele, afinal. Pense só nas coisas que ela sabe, que viu e... A voz de Aiko se afinou. Você acha que ela já viu o príncipe nu? Ah, pelo amor de Deus! Cinder arrancou as luvas e as jogou na mesa. Você não está ajudando. Só estou puxando conversa. É melhor parar. Cruzando os braços sobre o peito, Cinder empurrou a cadeira para longe da mesa, tentando ir da mesa de trabalho e apoiou as pernas em cima dela, descansando. Tem que ser algum problema de software. Ela deu um sorrisinho malicioso para si mesma. Os problemas de software, em geral, se resolviam com a reinstalação, mas isso tornaria o Android uma lousa em branco. Ela não sabia se Kai estava preocupado com o chip de personalidade do Android
que provavelmente evoluíra para algo bem complicado depois de 20 anos de serviço, mas tinha certeza de que Kaya estava preocupado com alguma coisa no disco rígido daquele androide e não queria se arriscar a apagar o que quer que fosse. A única maneira de determinar o que havia de errado, se uma reinstalação seria necessária, era checar o diagnóstico interno do robô, e para isso era preciso se conectar a ele. Cinder odiava se conectar. Sempre se sentia um pouco exposta ao perigo quando conectava sua própria fiação a um objeto estranho, como se, caso ela não fosse cuidadosa, seu próprio software pudesse ser apagado. Criticando a si mesma por ser melindrosa, esticou a mão para o painel da parte de trás da cabeça. Sua unha encontrou a pequena tranca e a abriu. O que é isso? Cinder olhou para a mão de Aiko em forma de pinça que a apontava. O que é o quê? Esse chip. Cinder pôs os pés no chão e se inclinou para a frente. Semicerrou os olhos para ver a parte de trás do modelo, onde uma fileira de pequenos chips estavam dispostos como soldados ao longo do fundo do painel de controle. Havia 20 plugs no total, mas apenas 13 deles estavam ocupados. Fabricantes sempre deixavam um espaço de sobra para acréscimos e atualizações. Aiko avistara o 13º chip, e ela estava certa. Havia algo diferente nele. Estava enfiado longe o bastante dos demais chips para passar despercebido em uma olhada geral, mas quando Cinder o mirou com a lanterna, brilhou como prata polida. Cinder fechou o painel na parte da cabeça e pesquisou a impressão digital do modelo do Android em sua retina. De acordo com os planos originais do fabricante, aquele modelo vinha apenas com 12 chips, mas, com certeza, depois de 20 anos, o Android teria recebido pelo menos um acréscimo. Certamente, o palácio tinha acesso aos mais novos e melhores programas disponíveis. Ainda assim, Cinder jamais vira um chip como aquele. Ela pressionou com a unha as garrinhas que prendiam o chip e pegou a ponta dele com um alicate. Ele deslizou do plug como se tivesse graxa. Cinder o segurou perto do rosto para analisá-lo. Exceto pelo acabamento perolado e brilhante, parecia um chip de programação igual a qualquer outro. Virando-o, viu as letras D-Com gravadas no verso. É isso mesmo? Ela abaixou o braço. O que é? Perguntou Aiko. Um chip de comunicação direta. Cinder franziu a testa. Quase toda a comunicação era feita pela rede. Comunicação direta, que não usava a rede, era quase obsoleta, já que era lenta e tinha tendência a perder a conexão no meio de uma ligação. Ela supôs que tipos paranoicos que exigiam absoluta privacidade achariam comunicados diretos atraentes, mas, mesmo assim, usariam um tablet ou um touchscreen, um dispositivo que fosse preparado para tal. Usar um Android como uma das partes da ligação não fazia sentido algum. A luz de Aiko escureceu. Meu banco de dados informa que Androids não vêm equipados com dispositivos para comunicação direta desde o ano 89 da Terceira Era. O que explicaria o motivo de o chip não funcionar com a programação dela. Cinder ergueu o chip na direção de Aiko. Você pode fazer um escaneamento do material, ver do que ele é feito? Aiko recuou. De jeito nenhum. Ter um colapso mental não está na minha lista de coisas a fazer hoje. Não parece que ele tenha causado a falha no funcionamento. Será que o sistema simplesmente não o rejeitou? Cinder ficou virando o chip em vários ângulos, para frente e para trás, fascinada pela forma como sua superfície reflexiva absorvia a luz de Aiko. A menos que tenha tentado enviar informações pela ligação direta. Isso poderia mexer com a rede. Pondo-se de pé, Cinder andou devagar pelo espaço de armazenamento em direção ao touchscreen. Embora sua moldura estivesse quebrada, a tela e os controles
pareciam intactos. Ela deslizou o chip para dentro e pressionou o botão de força, tendo que apertá-lo mais do que o habitual, antes que uma pálida luz verde se acendesse ao lado do driver e a tela se iluminasse com a luz azul clara. Um círculo no canto anunciava que o dispositivo estava lendo o novo chip. Cinder soltou a respiração e cruzou as pernas embaixo de si. Um segundo depois, o círculo desapareceu, substituído por um texto. Iniciando ligação direta com usuário desconhecido. Por favor, aguarde. Iniciando ligação direta com usuário desconhecido. Por favor, aguarde. Iniciando ligação direta com usuário desconhecido. Por favor, aguarde. Aí as informações vêm assim. Cinder esperou. E moveu seus pés para frente e para trás, e esperou, e batucou no joelho com os dedos, e começou a se perguntar se estava perdendo tempo. Ela nunca ouvira falar de um chip de comunicação direta fazendo mal a alguma coisa, mesmo que a tecnologia fosse arcaica. Aquilo não estava ajudando a resolver o problema. Acho que isso é meio inútil, disse Aiko, rolando para detrás dela. Sua ventoinha se ligou, soprando um ar morno no pescoço de Cinder. Ah, droga! Adria está me mandando um comunicado. Ela deve ter saído do banho. Cinder inclinou a cabeça para trás. Obrigada pela ajuda. Não se esqueça de tirar as pérolas antes que ela veja você. Inclinando-se para a frente, Aiko pressionou o rosto liso e esférico na testa de Cinder, sem dúvida deixando uma marca de batom. Cinder riu. Você vai descobrir o que há de errado com o androide de Sua Alteza. Não tenho dúvida disso. Obrigada. Cinder esfregou a palma da mão grudenta na calça, ouvindo as rodas de Aiko se afastarem. O texto continuou a se repetir na tela. Parecia que quem quer que estivesse do outro lado da ligação não tinha a menor intenção de atender. Uma série de cliques a sobressaltou, seguida por um zumbido revelador. Ela se virou, apoiando-se no chão arenoso. O painel de controle do Android brilhava enquanto o sistema processava sua rotina de diagnóstico. Ele estava ligado novamente. Cinder se levantou e tirou a poeira das mãos bem na hora em que uma voz feminina começou a sair dos alto-falantes do Android, como se estivesse continuando um discurso que fora interrompido de modo brusco. Que um homem com o nome Logan Tanner, um médico lunar que trabalhava sob o reinado da rainha Chenery, tenha trazido a princesa Selene para a Terra aproximadamente 4 meses depois de sua suposta morte. Cinder ficou paralisada. Princesa Selene? Infelizmente, Tanner foi encarcerado na prisão de Nova Pequim em 8 de maio de 125 da Terceira Era e cometeu suicídio bioeletricamente induzido em janeiro de 126 da Terceira Era. Embora fontes indiquem que a princesa Selene tenha sido dada a outro cuidador anos antes da prisão de Tanner, até agora não fui capaz de confirmar sua identidade. Um suspeito é uma ex-piloto militar da Federação Europeia, Tenente-Coronel Michel Benoit, quem... Pare, Cinder disse. Pare de falar. A voz ficou em silêncio. A cabeça do androide girou 180 graus. O sensor piscou em uma luz azul clara enquanto escaneava Cinder. Seu painel interno de controle escureceu. A ventoinha no torso dela começou a girar. Quem é você? Perguntou a androide. Meu sistema de posicionamento global indica que estamos no setor 76 de Nova Pequim. Não tenho recordação de ter deixado o palácio. Cinder montou na cadeira virada, juntando os braços por cima do encosto. Bem-vinda à oficina mecânica de Nova Pequim. O príncipe Kai me contratou para consertá-la. O zumbido alto no torso do androide diminuiu até que mal fosse discernível, mesmo no silêncio. A cabeça arredondada rotacionava para trás e para frente, escaneando os arredores desconhecidos. Depois, focou novamente em Cinder. Meu calendário me informa que estive inconsciente por 12 dias e 15 horas. Eu passei por um colapso no sistema? Não exatamente, respondeu Cinder olhando por cima do ombro para o netscreen.
Ele continuava a repetir o mesmo texto, incapaz de estabelecer uma ligação direta. Parece que alguém instalou um chip de comunicação que não se deu muito bem com a sua programação. Eu vim pré-instalada com capacidade de comunicação em vídeo e texto. Um novo chip de comunicação seria desnecessário. Esse era para uma ligação direta. Cinder acomodou o queixo no pulso. Você sabe se foi o príncipe Kai quem fez isso? Se por acaso ele quisesse ser capaz de entrar em contato com você sem precisar usar a rede? Eu não tenho conhecimento de qualquer chip de comunicação direta em minha programação. Cinder mordeu o lábio. Obviamente, o chip de comunicação foi o responsável pelo súbito mau funcionamento do Android. Mas por quê? E se Kai não havia instalado? Quem, então? Bem, agora, quando você despertou, estava falando sobre... Você tem informações sobre a herdeira lunar. Essas informações eram confidenciais. Você não deveria ter ouvido. Eu sei, mas acho que você podia estar se comunicando com alguém quando foi desativada. Cinder torceu para que tivesse sido Kai, ou alguém leal a ele. Ela duvidava que a rainha Levana ficasse feliz em saber que o futuro imperador estava pesquisando sobre a herdeira ao trono dela por direito. Espere, continuou procurando sua chave de fenda. Vou recolocar seu painel e em seguida levar você ao palácio. Nesse meio tempo, você deveria baixar as atualizações dos últimos dias. Muita coisa aconteceu durante o seu colapso. Final do capítulo 21. Então vamos sumarizar o que aconteceu aqui nesses últimos capítulos. Nós tivemos a chegada da rainha Levana e da sua corte, e nós conhecemos a personalidade... Conhecemos não, né? Tivemos um vislumbre da personalidade peculiar da rainha, que adora ser adorada. E é bem estranha e bem incômoda, de certa forma. Mas, enfim. E agora nós tivemos conhecimento de algumas informações. Aparentemente, a Anaïnse tem pesquisado, ajudado o príncipe Kai nessa investigação dele em busca da princesa lunar. Ela tem algumas pistas e deve ser por isso que Kai tá louco, querendo que Cinder a conserte, etc e tal. E mais uma coisa suspeita acabou de acontecer. Existe aí esse chip de comunicação direta que não é da configuração original da Anaïnse, e ela não lembra de ter sido reprogramada, e ela não acha que foi o príncipe Kai que colocou esse chip aí. E eu não sei se vocês notaram, mas o chip tem uma superfície perolada, não sei o que e tal, muito parecido com o que foi descrito lá no capítulo anterior, quando o príncipe Kai estava observando a nave lunar, a nave em que a rainha Levana chegou à Terra. E lá estava esse chip. O que será que está acontecendo? Será que Levana, hackeou o Android de Kai? Porque se isso aconteceu, nosso príncipe regente / quase imperador da comunidade das Nações Orientais tá com a corda no pescoço, né, galera? Porque agora a gente começa até a entender por que a rainha Levana tá por aqui. Enfim, suspeitas, né? Quem será que colocou esse chip lá? É um chip suspeito. Essa é uma teoria. Outras coisas podem ter acontecido. Então, nós vamos encerrar a nossa leitura por aqui. Deixa eu ver o que foi dito por aqui. Uma galerinha entrou. Oi, gente. Ai, gente, a rainha Levana. Para aturar Levana seria mesmo bom conhecer mais de sua história. Não necessariamente para aturar, não. Não acho que
a história dela foi escrita com esse objetivo, necessariamente por aturar, porque não gostar da Rainha Levana é quase natural. Aiko, gente, é a coisa mais fofa que existe nessa série, de todos os tempos. Ela é uma das minhas personagens favoritas, eu não escondo isso. Eu simplesmente amo essa androidezinha de personalidade peculiar, porque ela é pra ser um robô, mas ela é a criatura mais espontânea e humana que eu consigo enxergar. Essa cena dela beijando, aspas, beijando a testa de Cinder é muito fofa. E ela usando a fitinha que Peony deu pra ela, apesar de ser programada, ela é, de certa forma, sentimental. E é uma coisa, assim, tão peculiar de você imaginar e pensar. Então é isso. O que será que está acontecendo? A gente vai descobrir o que está acontecendo nos próximos capítulos. Então a gente vai encerrar por aqui. Obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje, que vocês estejam curtindo todas essas informações que estão aí pairando no ar. E que vocês estejam trabalhando as teorias das conspirações. Essas teorias a gente pode conspirar, porque essas teorias, digamos, são inofensivas. Só que não. Mas é muito bom pra gente poder pensar em algumas coisas. E deixa a imaginação fluir. A gente se vê amanhã. Peraí, que a conexão deu uma quedinha. Voltou. Bom, então a gente se vê amanhã para a leitura de mais alguns capítulos de Cinder. Nós já estamos na terceira parte do livro, daqui a pouquinho nós entramos na reta final, não falta muito não. Obrigada por terem estado aqui e até amanhã. Beijinhos, obrigada pela presença. Tchau, tchau, gente.